Os salmos se constituem em louvores, mas também se constituem em orações, orações inspiradas. Eu fui buscar no dicionário bíblico adventista a definição de oração. Qual é o conceito de oração? Veja só, irmãos, o que diz lá. É a comunhão com Deus que consiste, de um modo geral, em louvor, gratidão ou súplica. Orar pressupõe fé em um Deus que existe, ouve, cuida e se torna galardoador dos que os buscam. Quando oramos, irmãos, nós expressamos a nossa fé. A fé de que existe um Deus que é transcendente, que preenche o universo, mas um Deus que é imanente, que está próximo de nós e que nos ouve e que nos atende e que se preocupa conosco. Veja ainda seguindo. De maneira ideal, a oração é o abrir do coração a Deus, expressando amor e apreço, desejo por orientação, confissão dos pecados ou pedidos específicos. É abrir o coração a Deus. Como diz a senhora White, é abrir o coração como a um amigo, conversar com Deus, como conversamos com um amigo. Seu propósito, o propósito da oração, não é efetuar uma mudança em Deus, mas naquele que roga. É seu objetivo condicionar a mente e a vida do suplicante, a fim de que o Senhor possa realizar a sua vontade infinita nele e por meio dele. Sabe, irmãos, orar não é para mudar o pensamento de Deus, não é para motivar a Deus a falar, então agora o Senhor me atende. Não é assim, irmãos, mas é para nós nos colocarmos à disposição da vontade de Deus e do atendimento das nossas necessidades. Segundo Samuel 23:1, mostra as últimas palavras de Davi, a oração de Davi, e ela consistia numa oração de gratidão e de agradecimento. Os salmistas se dirigem a Deus pessoalmente como Deus meu, Senhor meu e Rei meu. Estou lendo um texto da nossa lição. Eles muitas vezes imploram, dá ouvidos, ouve, Senhor, a minha oração, considera, responde-me e salva-me. Essas são expressões de alguém que está orando a Deus. Dessa maneira, irmãos, que os salmistas se expressavam, Senhor, ouve-me, Deus meu, só Senhor, ó Rei meu, dá ouvidos, ouve, Senhor, a minha oração. Eram súplicas de seres humanos falhos como nós, mas que agora, inspirados pelo Espírito Santo, estavam orando, estavam conversando com Deus como se conversa com um amigo. A beleza e o apelo dos salmos como orações e louvores residem no fato de que eles são a palavra de Deus na forma de orações piedosas e de louvores dos crentes. Assim, os salmos oferecem aos filhos de Deus momentos de proximidade, como está descrito em Romanos 8, 26 a 27. Veja, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, não fique preocupado se você acha que não sabe orar. Nós realmente não sabemos orar. Como vamos nos achegar a Deus? Às vezes vamos achegar a Deus com ousadia, outras vezes com medo, outras vezes com vergonha. Como que as nossas orações vão chegar a Deus? As nossas orações, irmãos, chegam a Deus através da intercessão do Espírito Santo. Como diz esse texto lá de Romanos, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo intercede para que as nossas orações cheguem a Deus. Os salmos são orações para todas as épocas, para todos os momentos, como vimos na lição de ontem, para as estações da vida. Veja outro texto da lição. Embora alguns salmos tenham surgido de eventos históricos e de experiências dos salmistas, ou se referiam a essas experiências, bem como as experiências de Israel como nação,
A sua profundidade espiritual toca diferentes situações da vida e atravessa todas as fronteiras religiosas, culturais, étnicas e de sexo. Em outras palavras, ao ler os Salmos, encontramos expressões de esperança, louvor, medo, raiva, pesar e tristeza. Coisas que todos experimentam em todos os lugares e épocas, não importam as circunstâncias. Os salmos falam a todos na linguagem de cada experiência. Quantos de nós, irmãos, não sentimos esperança, louvor, medo, raiva, pesar ou tristeza? Todos, isso é característica dos seres humanos ao longo da história. Por isso, irmãos, nós podemos fazer dos salmos, que foram escritos nessas mais diversas experiências, nós podemos fazer dos salmos as nossas orações hoje. E o que a nossa lição, o estudo desse trimestre, quer incutir na mente de cada um de nós, irmãos, é que nós devemos utilizar os salmos como orações que foram feitas por homens inspirados pelo Espírito Santo, com louvores que foram elaborados por homens inspirados pelo Espírito Santo. Devemos utilizar essas orações, esses louvores que se constituem no livro dos Salmos, devemos utilizar na nossa adoração diária, na nossa adoração pessoal, na nossa adoração coletiva. Que o Senhor nos ilumine para que a gente possa entender realmente, possamos entender realmente o significado dos Salmos e pô-los na prática da nossa vida espiritual.